Graça e paz, meus queridos. Ano de 2021, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Ele possa trazer a vocês a vontade dEle, né? Que vocês possam entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Pai sobre a vida de cada um de vocês. E vamos dar continuidade aos estudos das cartas paulinas em ordem cronológica. Nós estamos agora no capítulo 9 de 1 Coríntios e até o fim desse semestre, nesse primeiro semestre, nós queremos estudar 1 Coríntios e 2 Coríntios, são duas cartas extensas, um capítulo por semana. E se Deus permitir, nós estaremos iniciando o estudo de Romanos, né? Ao menos o início, capítulo 1, nós estaremos estudando, né? Essa é a nossa meta de estudo até o fim desse semestre. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condições disso, né? Então vamos lá. No versículo 1 do capítulo 9, eu acredito aqui novamente que Paulo está sendo irônico, mais uma vez com as suas perguntas, né? Paulo estava, como quase em todos os lugares que ele passava, ele estava enfrentando opositores, pessoas que não criam no seu apostolado, né? Tem uma ideia assim, até hoje de que os apóstolos são aqueles que foram chamados pelo próprio Jesus. E Paulo foi um desses que foram chamados pelo próprio Jesus, né? E em Paulo se encerra o apostolado, é assim que algumas igrejas acreditam, né? Então, aquelas pessoas, aqueles judeus, cristãos judeus provavelmente, estavam questionando o apostolado de Paulo. Paulo enfrentava, sim, opositores, né? E as perguntas dele são retóricas e ele vai responder essas perguntas. Eu acredito que ali a partir do versículo 16 desse capítulo, você vai perceber que ele está respondendo essas perguntas que ele está fazendo aqui, né? Mas Paulo estava enfrentando essas oposições e por isso ele faz essas perguntas num tom irônico, né? No versículo 2 fica claro a sua postura de contrapor a essas pessoas, né? Ele diz assim, olha, se para essas pessoas, está escrevendo para Coríntios, se para essas pessoas que estão me opondo eu não sou apóstolo, para vocês eu sou apóstolo, né? O que Paulo está querendo dizer? Olha, eu fui o primeiro a levar o evangelho de Cristo a vocês. Essas pessoas não estavam aí, eu poderiam estar, mas nunca apresentaram Cristo a vocês, mas eu apresentei. Então, a eles eu posso não ser apóstolo, mas a vocês com certeza eu o sou, né? Vocês são fruto do meu trabalho. Vocês são fruto daquilo que eu fiz aí na cidade de vocês, né? Eu apresentei Cristo Jesus a vocês. Então vocês são fruto daquilo que eu plantei, né? Do versículo 3 ao versículo 6, vai ter uma sequência até o versículo 7, você vai perceber ali que é uma sequência de perguntas, novamente perguntas retóricas, né? E eu acredito que Paulo estava bravo, né? Não somente com os opositores dele, né? Não somente com as pessoas que estavam se opondo ao seu apostolado, mas eu acredito que Paulo estava bravo também com as pessoas que estavam ouvindo esses opositores e não contrapondo essas pessoas e não respondendo essas pessoas, né? Paulo estava bravo com esses que estavam dizendo que ele não era apóstolo, mas também estava bravo com aqueles que conheciam a Paulo, conheciam a sua postura, conheciam a sua conduta, a sua índole, seu caráter, né? Porque Paulo ficou um bom tempo ali em Corinto e não respondiam a essas pessoas dizendo, não, eu conheço Paulo é um homem de Deus, Paulo apresenta Jesus Cristo, Paulo é um homem sábio, Paulo... Não, eles se calaram. E eu acredito que ali também algumas pessoas até acreditaram, até deram ouvidos a esses opositores, né? Até acreditaram, Paulo realmente, eu acho que Paulo não é apóstolo não. Então Paulo estava bravo, sim, com esses opositores, mas também estava bravo com a igreja de Corinto, que não o defendia. Não defendia o seu apostolado, não defendia que ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né? E a sua defesa se inicia com essas perguntas. Eu percebo aqui que ele está defendendo dois pontos principais que eles estavam se opondo. O primeiro é o casamento, que você vai ver aqui no versículo 5, né? Paulo está falando assim no versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas. Então,
eles estavam talvez questionando que Paulo não deveria casar, não poderia casar, Barnabé também não, talvez, né? Então eles estavam questionando isso. Paulo não pode se acompanhar, nenhuma mulher pode acompanhar ele. Paulo não pode se casar, né? Eles estavam dizendo que Paulo deveria ser celibatário, né? Então, e Paulo responde a essa pergunta no próprio versículo 5. Se eles estavam questionando isso, o celibato de Paulo, ele responde no próprio versículo 5. Olha, vocês estão falando de mim, que eu não posso acompanhar nenhuma mulher, nenhuma irmã, não posso me casar, mas e os outros apóstolos? E Pedro? Ele fala, e Pedro, né? Pedro, a Bíblia fala assim que Jesus curou a sogra de Pedro, portanto, Pedro era casado. Se ele tinha sogra, ele tinha uma esposa. Então assim, se Pedro é casado, os outros apóstolos podem também, por que eu não posso me casar? É isso que Paulo está falando. E o outro questionamento e a resposta que ele está dando é a respeito do sustento, né? Eles estavam questionando Paulo, né? E a questão era do sustento. Ele diz assim no 4, não temos nós o direito de comer e beber, e ali não está falando dele comer e beber, pagando pelo seu próprio alimento. Não, ele está falando assim, olha, será que nós não temos o direito de comer e beber daquilo que vocês nos ofertam? Será que a gente não pode receber essa oferta de comida e bebida da parte de vocês? Né? E no 6 também, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Os outros apóstolos podem receber de vocês, os outros líderes podem receber de vocês oferta. Nós, eu e Barnabé, nós temos que trabalhar. É isso que Paulo está dizendo, né? E a resposta a respeito do sustento, você vai perceber do versículo 7 ao versículo 14 que ele está respondendo a questão do sustento, se ele não poderia ser sustentado pela igreja, né? Ele responde a 2 pontos principais, como eu disse. O primeiro ponto é o casamento, que ele já no versículo 5 ele já mata. Pedro é casado, os outros apóstolos também são. Por que eu não posso me casar? Né? E o segundo ponto, que é o sustento, você vai perceber do versículo 7 ao versículo 14, a Paulo defendendo essa situação. E ele se utiliza de 4 justificativas. Né? A primeira justificativa, quem presta serviço deve receber por ele. Você vai perceber isso no versículo 7. Olha, o soldado não vai para a guerra se sustentando. Ele não pega só, ele se sustenta na própria guerra. Não, alguém sustenta ele na guerra, né? E também assim, ele parte do assim, o agricultor, quando ele planta, ele pode plantar para vender? Pode, mas ele planta para ser sustento também. Vamos colocar uma pessoa que trabalha na feira, né? Ele planta verdura, planta legume, colhe lá fruta, tudo. Ele põe para vender? Põe, mas você acha que ele não come de nada disso? Ele só põe para vender e depois ele compra alface, verdura e legume de outra pessoa? Não, se ele planta também para seu sustento, né? Ou aquela pessoa, e aí ele fala assim, olha, o pastor também bebe do leite do seu rebanho, né? Então ele está dizendo assim, olha, aquele que tem uma vaquinha leiteira, que todo dia, acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai lá, tira leite da vaca e põe para vender, né? E vai vender esse leitinho da vaca. Você acha que ele não bebe desse leite? É isso que Paulo está questionando. Então, aquele que trabalha, aquele que presta um serviço, ele deve receber por ele, né? Você vai perceber também no versículo 11. Nós estamos plantando espiritualmente. Será que nós não podemos colher coisas materiais de vocês? Se nós estamos servindo vocês? E no versículo 13 ele fala assim, que todo aquele que presta serviços sagrados do próprio templo se alimenta, né? Ele é uma pergunta também, né? Diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar tira o seu sustento? Vocês não sabem disso? Ou seja, Paulo está falando assim, olha, que quem presta serviço dentro do templo, dentro da igreja, também deve receber sustento dessa própria igreja. Se eles prestam serviço no altar, eles devem receber desse altar o seu sustento, né? E aqui eu creio que Paulo também estava querendo falar sobre os templos pagãos, né? Porque nos templos pagãos também haviam os sacerdotes ou as sacerdotisas. E essas pessoas viviam sendo sustentado por aquilo que era ofertado ao templo, né? A gente percebeu no versículo, no capítulo anterior, sobre as carnes consagradas, né? Dentro dos templos pagãos, né? E esses sacerdotes comiam dessas carnes. Eles se alimentavam dessas carnes, né? E aí depois essas carnes eram vendidas, né? Como a gente viu ali no capítulo 8.
Então Paulo está falando isso, olha, até mesmo os templos pagãos sustentam os seus sacerdotes, né? Então nós também deveríamos receber por esse sustento de vocês, né? Isso é a primeira justificativa deles, são 4. A primeira é essa: aquele que presta um serviço deve receber por ele. Nós prestamos um serviço espiritual, devemos receber sustento de vocês, o que comer, o que beber, o que vestir, né? Paulo se utiliza aqui, você vai perceber o conhecimento de Paulo, né? O vasto conhecimento de Paulo a respeito das escrituras, e ele se utiliza da lei mosaica. Isso ali está no versículo 9 e 10. Você vai perceber. Paulo se utiliza de Deuteronômio 25:4, né? Se você procurar em Deuteronômio 25:4, é a citação que Paulo está fazendo aqui no versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E aí ele justifica, ele interpreta esse versículo de Deuteronômio 25:4, né? E você vai perceber ali no 9 e no 10 que ele está explicando isso. Olha, você acha que Deus estava preocupado com os bois? Não, ele estava falando de nós, né? Que você não deve, que você deve pagar por aquele que presta o serviço, para aquele que presta um serviço, né? Então Paulo está dizendo isso. Ele está explicando no versículo 10, ó, ou é seguramente por nós que ele diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faz-o na esperança de receber parte que lhe é devida. Ou seja, ele se utiliza desse Deuteronômio 25:4 para falar assim, olha, se a gente está fazendo, a lei de Moisés é isso, se nós estamos fazendo, nós temos aí esperança de sermos sustentados por isso. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 9, no versículo 10. Né? E essa é a segunda justificativa dele, a lei mosaica diz isso, né? A primeira, quem presta serviço deve receber por ele. A segunda é a lei mosaica. Qual que é a terceira? A terceira é que haviam pessoas que recebiam dentro da cidade de Corinto, haviam pessoas que estavam sendo sustentadas por eles, ou seja, outros já recebem. A terceira justificativa dele é outros já recebem, né? Você vai perceber aqui, ó, no versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Não, então Paulo está dizendo isso, olha, outros já recebem. Será que nós que fomos os primeiros a apresentar Jesus Cristo para vocês, será que nós fomos aqueles que fundamos a igreja, vamos colocar assim, fundamos a igreja em Corinto, nós não temos maior medida do que eles? Será que nós não temos maior direito do que essas pessoas que estão recebendo de vocês o sustento? Será que eu e Barnabé, será que nós não temos uma porção maior, né, uma participação maior naquilo que Cristo fez aqui na cidade de vocês? Então, se nós fomos os fundadores, será que nós não temos o direito mais do que essas pessoas que estão sendo sustentadas? Essa é a terceira justificativa de Paulo. E a quarta justificativa de Paulo está ali no versículo 14, que diz assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Não sei se Paulo havia alguma escritura, algum escrito dizendo isso, né? Não sei se Paulo tinha em mãos alguma carta, algum evangelho, alguma coisa que dizia isso, né? Ou o próprio Jesus dizendo isso, ou se talvez em suas diversas experiências que ele tinha tido com Cristo, Cristo falou isso para ele, olha, aquele que... no 14, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, né? Porém, em Mateus 10:10, existe uma citação muito parecida. Vou abrir aqui Mateus 10:10 para vocês, né? Vamos lá, abrir Mateus 10:10, só para a gente entender. Mateus 10:10. Mateus 10:10, vou começar do 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Então, essa aqui é uma passagem que Cristo está falando, né? Você não vai juntar... Assim, eu interpreto muito mais como assim, ó, você não tem que ajuntar tesouros na terra, né? Você vai sair para pregar o evangelho de Cristo. Não precisa levar um monte de coisa. Sabe por quê? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Eu entendo assim que ele está falando assim, olha, o seu sustento vai vir do Pai, vai vir do Senhor, né?
mediante a hospitalidade, a generosidade e o amor do próximo, daqueles que você tem pregado o evangelho, né? Então, assim, é isso que o Senhor está querendo dizer. Digno é o trabalhador do seu sustento. Não fica juntando coisas aqui, né? Você vai ser digno do seu alimento. As pessoas vão perceber isso e eles vão te ajudar. É isso que Paulo está dizendo, né? Que é uma ordem do Senhor. Na verdade, está dizendo isso. Ó, é uma ordem do Senhor. Aqueles que pregam o evangelho vivem do evangelho. Mais perto, talvez, que eu consegui encontrar, talvez vocês tenham algum outro versículo que possa me ajudar aí, né? Então comentem aí o versículo para que a gente possa também ter esse mesmo entendimento, né? Então a quarta justificativa é: a ordem é uma ordem do Senhor. O que prega o evangelho vive do evangelho. Então Paulo se utiliza de 4 justificativas, como eu disse, que aquele que presta um serviço deve receber por ele. Então ele utiliza também da lei mosaica, né? Fala assim: olha, não atarás a boca ao boi enquanto ele pisa o trigo. Ele se utiliza desse conhecimento, do conhecimento bíblico, do conhecimento das escrituras que ele tinha. Então ele se utiliza da lei mosaica. O terceiro ponto é que outras pessoas já estavam sendo sustentadas, por que eles não poderiam ser sustentados? E a quarta justificativa é que era uma ordem do Senhor. Por mais que a gente não encontre ali versículos bíblicos para sustentar que era uma ordem do Senhor, se Paulo escreveu e está na Bíblia, é sim, porque é uma verdade, né? Eu entendo dessa forma, né? Se foi com as experiências, se foi por algum escrito que ele havia lido, ou se foi com uma experiência com o próprio Cristo, mas o fato é que Paulo afirma isso. Portanto, é uma verdade, é uma ordem do Senhor, que é aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então, Paulo se utiliza dessas 4 justificativas para defender que ele deveria ser sustentado sim pela igreja, né? Paulo deveria ser sustentado pela igreja sim. Mas a partir do versículo 15, você vai perceber algo. Aqui, para mim, está o ponto forte da defesa de Paulo em relação aos questionamentos a respeito do seu apostolado. No versículo 15, você vai perceber isso no versículo 12, na parte B do versículo 12, a mesma coisa. Paulo diz assim no versículo 15: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Eu não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que se alguém me anule esta glória. No versículo 12 ele diz assim: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, sim, nós podemos ser sustentados, sim, nós podemos nos casar. No entanto, eu abri mão desses direitos. Abri mão de me casar, né? E abri mão de ser sustentado. Eu poderia me casar e poderia ser sustentado por vocês, mas não quis, né? Não quis. Não por achar errado, mas porque, para mim, dessa forma eu sirvo melhor ao Senhor. Né? E aí você vai perceber também no capítulo 8, então assim, Paulo abre mão do direito dele, né? Não que ele estava dizendo isso é errado, não, era um direito dele se casar e era um direito dele ser sustentado pela própria igreja, mas ele abriu mão, assim como nós vemos lá no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 13, ele abre mão de seus direitos para que as pessoas possam conhecer ao Senhor. Ele abre mão de certas coisas que não são pecados, mas para que ele possa servir melhor ao Senhor. Nós estudamos o capítulo 8, no versículo 13, diz assim: olha, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, não mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ou seja, Paulo diz assim: olha, eu abro mão de comer carne, vamos dizer assim, eu gosto de carne. Mas se isso vai ferir a fé do meu irmão, se isso vai escandalizá-lo, se isso vai afastar ele de Cristo, eu prefiro não comer para que ele não se afaste do Senhor. Então, Paulo, a defesa mais forte a respeito do apostolado de Paulo está nisso. Ele diz assim: olha, eu posso me casar, não tem problema nenhum, todos os apóstolos se casam, né? Pedro era casado, eu posso ser acompanhado por alguma mulher, mas eu abri mão desse direito. E ele diz assim: olha, e eu te dei 4 justificativas para que eu pudesse ser sustentado por vocês, mas eu não estou dizendo que eu quero ser sustentado por vocês. É isso que ele diz no 15. E eu abri mão disso, né? Então, Paulo está mostrando assim: olha, eu abri mão de direitos, de coisas, por causa do evangelho de Cristo. Assim como você percebe no capítulo 8, fala assim: olha, eu abro mão de comer carne. Se isso vai escandalizar, se isso vai ferir a fé de alguém, se isso vai afastá-lo de Cristo, eu prefiro não comer carne.
do que me valer desse direito e levar o meu irmão a pecar, levar o meu irmão ao erro. Então Paulo está dizendo isso também no capítulo 9. Olha, eu abri mão de casar e abri mão de ser sustentado por vocês. Ele abriu mão dessas duas coisas. É isso que ele diz no versículo 12, né? Vou repetir o versículo 12. Ó, entretanto, não usamos desses direitos de casar e de ser sustentado. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Olha que bonito. Olha como Paulo, mais do que viver uma vida em santidade, ele abria mão de direitos. Abria mão de coisas que não eram pecados para que ele não... Para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo, né? E você vai entender a resposta de Paulo, né? Quando você lê até o capítulo 9, você vai perceber isso. Por que ele não se casou? Por que ele não casa? E por que ele aconselha a não se casar? Né? Paulo responde em 1 Coríntios 7, do 32 ao 35. Para se dedicar completamente a Deus, para melhor servi-lo, para que não haja mais obstáculos a Ele, para cumprir com o mandamento do Senhor, para cumprir com a ordem de Cristo, para cumprir com o propósito pelo qual ele foi chamado. Então ele não se casa por isso, não porque ele não tinha desejos, talvez sexuais por mulheres, não porque ele talvez não fosse apaixonado por alguma mulher, mas porque ele entendia que dessa forma, solteiro, sozinho, seria mais fácil ele viver para o Senhor. E você vai ver em 1 Coríntios 7, do 32 ao 35, isso. Você vai perceber isso que Paulo está dizendo. Apesar que Paulo estava dizendo que ele tinha esse dom de celibato, né? Mas você vai perceber o porquê Paulo não se casa. Né? E por que abriu mão de ser sustentado? Ele responde no próprio versículo 12, para não criar empecilho para o evangelho de Cristo, para não criar obstáculo para o evangelho de Cristo, né? E também você vai perceber em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo, em todo lugar que ele ia, ele trabalhava para se sustentar, por quê? Porque ele queria ser exemplo, né? Tem até a passagem de não sei se é 1 ou 2 Tessalonicenses, que ele diz assim, acho que é 2 Tessalonicenses, que ele diz assim, olha, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Né? Paulo era exemplo de uma pessoa cristã. Olha, vocês devem viver dessa forma. É assim que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, eu poderia ser sustentado por vocês, mas eu estou mostrando para vocês de que forma vocês devem viver. Trabalhem e comam do seu sustento. Comam do seu trabalho. Paulo poderia ser sustentado pela igreja? Sim, mas ele abriu mão do direito de ser sustentado para que ele fosse um exemplo de um cristão, ele fosse exemplo de pessoa, né? Ele não está dizendo que é errado ser sustentado, mas ele abre mão desse direito, né? Na verdade ele está contestando isso, né? Esse cara que é vagabundo, quer viver da oferta nossa. Não, ele falou assim, não, eu tenho direito sobre isso. No entanto, eu não recebo para que não haja obstáculos ao evangelho de Cristo. E outra, eu quero ser exemplo para vocês. Eu quero ser exemplo de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno, né? Então Paulo, ele sentia orgulho, vou colocar entre aspas um orgulho dessa postura dele, né? Isso que ele fala no versículo 15. E a partir do versículo 16, né? Você vai perceber que Paulo começa a responder as perguntas do versículo 1, né? O versículo 1 diz, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então Paulo começa a responder essas perguntas aqui a partir do versículo 16, né? E ele acaba dizendo assim no versículo 15, no finalzinho do versículo 15, ele diz assim, olha, eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Assim, esse orgulho que ele tem de pregar o evangelho abrindo mão de certos direitos, né? Então ele prefere ter esse orgulho do que... orgulho que eu coloco entre aspas aqui, do que alguém vir e falar assim, não, ele está pregando o evangelho porque ele é sustentado, ele não quer trabalhar. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. No versículo 16, mesmo ele percebendo, ele dizendo que ele tem orgulho disso, ele diz no 16, olha, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, não tenho do que me orgulhar. Paulo já está respondendo isso, mesmo tendo orgulho de pregar sem nada receber, Paulo sabia que não deveria se orgulhar de anunciar o evangelho, pois aquilo para ele era um dever,
né? Uma obrigação dele, foi para isso que Cristo havia chamado. Você vai perceber isso em Atos 9, do 1 ao 16, e em Atos 26, do 16 ao 19, ao 18 e 19 ali. Você vai perceber que Paulo foi chamado para isso, então ele não deveria ter orgulho de pregar o evangelho. Era um dever, era uma obrigação, é isso que ele está dizendo aqui do versículo 16 ao versículo 18, né? Paulo entendia que ao pregar o evangelho de boa vontade, ele recebia galardão, né? Ele recebia recompensa do Senhor. Mas quando ele não queria pregar o evangelho, e quando ele não queria pregar o evangelho, quando ele não queria anunciar o evangelho, ainda assim ele fazia por obrigação, constrangido por obrigação, entendendo que ele estava cumprindo com uma ordem do Senhor. Você vai perceber isso no versículo 16 ao 18, isso, ele está dizendo isso, né? Que ele, mesmo quando ele não queria, mesmo ele pregava o evangelho constrangido por obrigação, né? Cumprindo com a ordem do próprio Jesus, né? Então, por que eu digo que ele está respondendo? Porque ele diz assim, olha, acaso eu não vi o Senhor? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu a ele e ordenou a ele aquilo que ele deveria fazer. Foi o próprio Senhor Jesus, né? Paulo não foi evangelizado por um cristão. Foi o próprio Jesus que apareceu, né? Ele acabou ficando cego, né? O Senhor direcionou ele, e o tempo que ele ficou na Arábia, né? Ali eu acredito que o Senhor Jesus deva ter aparecido a ele mais vezes para conversar com ele, para direcionar ele. Esse é a minha interpretação, tá, gente? Esse é o meu entendimento, né? E ele está respondendo, então, para mim, ele está respondendo assim, olha, por acaso não via Cristo? Lógico que eu vi, porque eu recebi a ordem dele, por isso eu prego o evangelho. Quando prego por amor, quando eu prego de bom grado, eu recebo galardão, mas quando prego por obrigação, né, qual que é a minha recompensa? A minha recompensa é saber que mesmo constrangido, mesmo obrigado a pregar, eu faço isso sem receber nada em troca. Abro mão dos meus direitos para pregar o evangelho de Cristo, porque esse também é recompensa para mim, isso também é galardão. Mesmo obrigado a pregar a pessoas... Vamos colocar assim, olha, você não gosta de alguém da cidade, mas você sabe que você deve pregar o evangelho para ela. Você não gosta de alguém, você tem trabalha com alguém que você não gosta, mas mesmo assim você prega o evangelho para ela. E você não recebe nada em troca por isso. Por quê? Porque é seu dever pregar o evangelho de Cristo. É seu dever apresentar o evangelho de Cristo a outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. De graça eu faço. Eu não faço para ser sustentado. E isso é a minha recompensa, né? Isso que ele diz aí no versículo do 16 ao 18. Do versículo 19 ao 23, aqui eu acredito que seja um texto, talvez um dos textos mais conhecidos pelos evangelistas, por aqueles que têm um ministério que foram chamados para serem evangelistas, né? E aqui Paulo continua a responder às perguntas do versículo 1, né? Ele diz assim na primeira, não sou eu porventura livre? E aí no versículo 19 ele diz, porque sendo livre de todos... Olha só, ele falou, eu não sou livre? Sim, sou livre, mas sendo livre, me fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível, a fim de apresentar o evangelho a mais pessoas que eu pudesse apresentar. Então ele diz assim, sou livre? Sim, sou livre, mesmo sendo livre, fiz-me escravo de todos. Sou apóstolo? Sim, sou apóstolo. Não sou acaso apóstolo? Sim, sou apóstolo. Por isso que eu fiz isso, por isso que fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, é o que diz o versículo 22. O versículo 22 diz exatamente isso. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Né? E aqui que eu acho legal, né? Ele não diz salvar a todos ou salvar a muitos. Né? Talvez os frutos não são de muitos. Ele diz assim, olha, eu fiz de tudo, com todos, fiz-me de tudo para com todas as pessoas, a fim de salvar alguns. Às vezes a gente acha que quando a gente vai pregar o evangelho, vai estar lá 100 pessoas, nossa, 90 pessoas se converteram. Não, às vezes somente 2. Somente alguns deles se convertem, somente 15, somente 20. E às vezes somente uma pessoa. Mas você fez a tua parte. Ele diz assim, olha, por isso eu sou apóstolo, porque eu me fiz de tudo para com todos, com o intuito de pelo menos ganhar algumas pessoas ao Senhor, para o Senhor. Então sim, sou apóstolo. Tamanho é o seu comprometimento com o evangelho, né?
tamanho era o comprometimento de Paulo com o evangelho, com o seu chamado, com o seu ministério, que ele fez isso, né? Com os judeus sob o regime da lei, mas não estava debaixo da lei. Com os sem lei, embora vivesse debaixo da lei de Cristo. Com os sem lei ele fez como se ele não tivesse lei, embora estivesse debaixo da lei de Cristo. E com os fracos se fez fraco, embora sendo fraco fosse forte em Cristo. Com os judeus, então, com os que viviam debaixo da lei, ele se fez como judeu, se fez como se vivesse sob a lei, mesmo não vivendo sobre ela. Com os sem lei, com os gentios, com os ímpios, ele se fez sem lei, embora estivesse debaixo da lei de Cristo, o amor. E com os fracos, ele se fez fraco, embora sendo fraco, ele se tornasse forte em Cristo Jesus. Paulo realmente era um apóstolo, né? Não havia o que contestar, e aqui ele está defendendo isso. Para mim, ele está respondendo essas perguntas do primeiro versículo desse capítulo 9, né? E do 24 ao 27 é aquela velha analogia esportiva que Paulo faz. Aqui ele faz duas analogias com atletismo, né? Que é aquele que corre, né? Corre para levar o prêmio, né? Corre de tal maneira que alcance o prêmio, então ele está correndo. E também ele faz com boxe, com luta, provavelmente o boxe aqui, que você vai ver nos próximos versículos aqui, né? A comparação com corrida, então, né? E com o boxe. E aí no versículo 25 ele diz assim, ó, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível, né? O que ele quis dizer em tudo se domina? Quando nós vamos assistir alguns programas de televisão, alguns programas esportivos, você sempre vai perceber assim que aquele atleta, ele se priva de diversas coisas, né, para conquistar os seus objetivos. Ele se priva de coisas que não são proibidas. E aqui Paulo está novamente trazendo aquele entendimento que ele abre mão dos seus direitos, né? O atleta, ele não se priva somente de coisas proibidas, né? Ele se priva de coisas que ele tem direito de fazer, mas a fim de assegurar sua conquista, ele faz isso. Ele se domina nisso. Ele deixa de comer, beber refrigerante, beber bebidas alcoólicas, ele deixa de comer fritura, ele deixa de ficar até mais tarde assistindo um filme, ou conversando, ou indo numa balada. Ele acorda mais cedo, tem uma rotina de exercício, ou seja, ele se domina, ele se priva de coisas que não são erradas, né? Mas com o objetivo do quê? De alcançar uma coroa corruptível. Aqui Paulo diz uma coroa porque o prêmio deles naquela época era aquela coroa de louros. Nós sempre vemos nos desenhos, né? Naqueles desenhos que falam sobre Jogos Olímpicos antigos. Eu lembro muito do Pateta e vinha aquela coroinha assim, né? Que vinha aquela coroa assim de louros na cabeça das pessoas, aqueles que eram campeões, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então assim, ele está dizendo isso, olha, eles se privam, se dominam em tudo, a fim de ganhar uma coroa corruptível. E nós devemos também abrir mão dos nossos direitos, né, para ganhar a nossa coroa incorruptível, né? Paulo, ele se utiliza dessas analogias esportivas, principalmente quando escreve cartas ao povo que se encontrava na Grécia, né? Por quê? Porque a Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos, né? Havia ali muito esporte, Corinto era uma cidade que se encontrava na Grécia, e ali havia os Jogos Olímpicos, né? Foi dali que surgiu. Então, ele gosta de fazer essas comparações porque é uma língua que o povo vai entender. Olha, você tem que se dominar para que você possa ganhar o reino de Deus, para que você possa conquistar uma coroa incorruptível. Você precisa se dominar, né? O atleta se domina, não se domina? Por quê? Porque ele quer ganhar a coroa, porque ele quer ser o primeiro. Então, nós devemos nos dominar, porque a nossa corrida, nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. É isso que ele diz ali no versículo 25. E no versículo 26, assim corro também eu. Eu também estou correndo dessa mesma forma. Não sem meta, assim não luto, não como desferindo golpes no ar. Então aqui ele está falando agora uma comparação com o boxe, provavelmente. Olha, eu estou aqui assim luto, não como dando golpes no ar. E aí ele diz no 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que eu percebo aqui? Que a comparação dele aqui agora é com uma vida de santidade. Eu não fico dando murra no ar, assim, desferindo golpes no ar, não. Eu me esmurro, eu esmurro a minha carne, né? Eu tenho uma vida de santidade, eu busco viver uma vida de santidade, né?
Por quê? Porque eu tenho que me manter puro para o Senhor, eu tenho que viver essa vida dominada, eu tenho que viver essa vida me privando de certas coisas para que eu possa conquistar o reino espiritual, para que eu possa adentrar o reino espiritual. Meus queridos, aqui eu não estou dizendo que a salvação depende disso, a salvação não depende disso. A salvação não depende da sua forma de viver, né? Mas se você vive pela fé em Cristo Jesus, essas coisas não serão... essas coisas você vai buscar cumprir com os mandamentos do Senhor. Se você vive uma vida no Senhor, se você vive pela fé no Senhor, então você vai se privar de certas coisas por amor ao Senhor, né? Então a salvação não depende disso, né? A salvação não depende disso. A salvação é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a sua obra na cruz. Nós recebemos redenção através disso, né? Mas Paulo está falando assim, olha, eu me privo de certas coisas. Por quê? Porque eu quero ganhar a coroa incorruptível, eu quero me achegar ao Senhor. Eu não quero levar ninguém para caminhos de escuridão, eu não quero levar ninguém ao inferno. Então ele diz assim, olha, eu esmurro a mim mesmo, tornando, me reduz o meu corpo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, olha, eu me privo de certas coisas, por quê? Porque vai que eu prego alguma coisa para vocês e eu mesmo estou sendo desqualificado nisso. Né? Eu prego o evangelho de Cristo para vocês, falo, vocês têm que andar em santidade, vocês têm que andar no caminho do Senhor, e eu mesmo não estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Então Paulo está dizendo isso, né? Meus queridos, é isso. Capítulo 9 é um pouco extenso, o vídeo ficou também um pouco extenso, mas é isso que eu queria trazer para vocês nesse capítulo 9 de 1 Coríntios. Espero que todos tenham entendido, espero que não tenha ficado confuso, mas como sempre eu digo, se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, para que a gente possa juntos, né, sanar essa dúvida. Nós não sabemos de tudo, mas a pouco que a gente sabe, a gente gostaria de compartilhar, porque isso é o Evangelho de Cristo sendo anunciado também. Tá bom? Deus abençoe vocês.